Estamos no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, falando sobre o método. Capítulo onde Kardec vem nos informar, nos esclarecer a respeito dos meios, como o nome está dizendo, dos métodos melhores para conseguirmos adeptos. E nós estudamos na semana passada, fazendo uma revisãozinha rápida, ele vem falando, e para que a gente possa ter uma noção de como vamos falar às pessoas, ele está fazendo aqui para nós uma colocação dos vários tipos de criaturas que existem em relação à crença ao Espiritismo, na crença ao Espiritismo. Então, ele falou para nós, na semana passada, ele falou das duas classes de materialistas, aqueles que a primeira estão por conta do sistema, quer dizer, são os materialistas convictos. Depois ele nos falou da segunda classe, que é muito mais numerosa e que compreende aqueles que o são por indiferença, por falta de coisa melhor. Nós vimos esse caso, aqueles que não querem ser nenhuma coisa nem outra, não importa, são ligados mesmo à vida material. Ele nos falou também que ao lado desses materialistas existem uma terceira classe de incrédulos, que são, então ele citou primeiro os incrédulos de má vontade, quer dizer, eles não querem crer. Para eles está bom do jeito que está, não interessa as verdades, não interessa as novidades que surjam, para eles a vida que estão levando está bom. O importante são só os prazeres materiais. Ele falou também, para refrescar também a nossa ideia, dos incrédulos interesseiros ou aqueles de má fé, que são os que eles sabem muito bem o que há de certo, mas não se importam por conta dos seus interesses pessoais. E aí hoje, então, no item 24, onde nós iniciamos, ele vai falar, dando continuidade a esses tipos de pessoas, de incrédulos, e que, em relação à doutrina espírita, ele vem falar dos incrédulos por covardia. Então ele nos diz assim: além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de variação, entre as quais se podem contar os incrédulos por covardia, que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Ele cita também, então ele fala que entre os quais estão os incrédulos por covardia, não tem coragem de assumir, de entender a doutrina. Medo, vamos dizer assim, ele chama de covardia. Outro que ele cita também, e ele diz que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Os incrédulos por escrúpulo religioso, que é um ensino esclarecido, que o ensino esclarecido fará ver que o Espiritismo se apoia nos fundamentos da religião e respeita todas as crenças, tendo como um de seus efeitos despertar os sentimentos religiosos nos descrentes, fortalecendo-os nos vacilantes. Então aqui ele tem essa classe dos incrédulos por escrúpulo religioso, porque acham que a doutrina espírita não é religião. Na realidade, é o que Kardec afirma, não é propriamente uma religião, porque ela não tem lá seus dogmas, seus rituais, as coisas normais que uma religião teria. Não tem chefe, não tem nada disso. Mas, como ele diz aqui, é uma ciência que vai trabalhando os valores morais e, por consequência, vai despertando os sentimentos religiosos. Porque tem tudo a ver com os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, com o cristianismo. E, por consequência, nos ligando a Deus, que é o que nós precisamos. Então, eles não aceitam, por escrúpulo, esquecendo disso, que a doutrina espírita tem o lado religioso também. Ela é ciência, filosofia e religião. E aí ele cita também que depois tem os incrédulos
por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. Aqueles que não querem dar o braço a torcer, aqueles que não estão nem aí para nada, ou aqueles que são os desligados da vida, que se preocupam só com a vida, viver a vida, né? Isso aí, negrão, é mais ou menos por aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que a vida trouxer, eu vou dançando conforme a música for aparecendo, sem questionar, sem querer saber de verdade, sem perguntar por quê. Isso vai me dar trabalho. Então, eu não quero, deixa para lá. Aí no item 25, ele fala também de um item, uma classe também muito importante, que são aqueles incrédulos por decepção. Então ele diz, não podemos esquecer uma categoria que chamaremos de incrédulos por decepção. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade por terem sofrido desilusões. Então são aquelas pessoas muito fervorosas nas suas crenças, acreditando piamente naquilo que é prometido para elas. E elas vão, se entregam, fazem tudo que eles pedem, fazem tudo lá, os rituais todos da religião que está lá frequentando, e querendo que seja atendido nas suas necessidades. Porém, a gente sabe que nem tudo que a gente quer para nós é o melhor. Então vem aquilo que é necessário para nós. Deus libera, vamos dizer assim, como se liberasse dentro de todos os nossos pedidos, ele vai liberando aquilo que realmente nós precisamos. E aí, você não consegue, entra nesse processo de decepção, né? Então ele diz, assim, desencorajados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram. São como aquele que negasse a boa fé por ter sido enganado. E isso existe muito. Muita gente que foi enganada, muita gente que foi iludida, né, com promessas, com propagandas enganosas, com falsas promessas, que se decepcionam. E aí essa decepção fica geral, não acredita em mais nada, não quer saber mais de nada ligado à religião, né? Então ele diz, são ainda a consequência de um estudo incompleto do espiritismo e da falta de experiência em relação a esse conhecimento, né? Não se decepcionaram e não querem saber de mais nada. Então, não vão procurar também outras verdades por conta dessa decepção que fica marcada, né? Aquele que é mistificado por espíritos, geralmente é porque ele fez perguntas indevidas, ou que eles não podiam responder, ou porque não estavam bastante esclarecidos para distinguir a verdade da impostura. Isso aqui me fez lembrar um trabalho que o Centro Espírita Leon Denis tem, que nós chamamos de receituário. O que é o receituário? As pessoas vão ali e fazem escrevem, né, uma carta lá, fazendo as suas solicitações, suas perguntas, né, pedindo orientação lá para suas dificuldades, para os seus problemas, etc, etc. Muito bem, os espíritos que respondem são espíritos ali de um nívelzinho já elevado, né, espíritos que já têm um certo conhecimento do que é a vida, né, nossa, que já passaram por isso aqui. Então, trabalham e dão a resposta. E muitas das vezes eles não são assim muito claros no que a criatura está respondendo, né? Então eles vão e respondem o que a criatura realmente precisa saber. Dão aquela resposta orientando no que é necessário naquele momento. Pois muito bem, as pessoas pegam a carta e ficam desacreditados. Não gostam da resposta, né? Não, ali no caso não houve a questão do ser enganado, mas é também o que você vai buscar.
né? É aquela história também das pessoas que vêm à casa espírita e simplesmente porque existe só um trabalho de passe, não existe fenômeno, não existe oba-oba, não existe nada de chamar atenção, eles chamam, dizem até que o centro é muito fraquinho. Eu vou procurar uma coisa mais forte porque isso aqui é muito fraquinho. Não é o caso de decepção como ele está dizendo aqui, mas é justamente nesse sentido que ele fala aqui. Vem fazendo questionamentos, perguntas, esperando coisas indevidas, né? Isso aí, criando expectativas falsas. O Vaguinho está colocando. Já vi destes, porque se decepcionaram criando expectativas falsas, atribuindo valores a terceiro que não possuem. Certa feita aconteceu isso com um conhecido que viu um expositor tomando cerveja no fim de semana. Daí se decepcionou e nunca mais retornou. Ou seja, não compreendeu a doutrina espírita. Verdade. Porque eles esquecem que os espíritas eles são igual a todo mundo. Então, porque vê a criatura lá, né, na frente, na tribuna, fazendo uma palestra, aí criam, envolvem aquela pessoa tudo de uma idolatria, e se esquecem que eles são pessoas que estão também a caminho da perfeição, que ainda têm as suas dificuldades, que têm ainda vícios a vencer, inclinações a vencer, né? Que não é o fato de estar ali fazendo uma palestra, né? de estar ali passando um estudo, que fazem deles uma criatura melhor do que ninguém. Pois é, cria uma expectativa. A gente está passando, eu estava vendo uns documentários na televisão anteontem, aí, a respeito desse nosso novo Papa. Prestem só atenção como é que já estão idolatrando o homem. Quer dizer, já estão colocando o homem lá em cima, num pedestal. E ele é uma pessoa normal, como ele mesmo diz. Então, são nós, né, no caso, as pessoas, criam essa expectativa, colocam para essa pessoa responsabilidades que elas ainda não têm, não estão ainda preparados, como no caso que o Wagner citou aí de um palestrante. Um palestrante é uma pessoa comum, normal, né? Isso me faz lembrar também na escola. É interessante isso, né? Que é professor já deve ter passado por isso. Você vai para a escola, dá sua aula e tal. Quando você encontra com um aluno num supermercado, isso já aconteceu muito comigo. E aí ele vira para você e fala assim: nossa, professora, você aqui no supermercado fazendo compras? Eu falei, por que não? Eu também tenho que me alimentar. Nossa, mas eu não imaginava que a senhora fazia essas coisas. Né? Então são os conceitos, né? A imagem que as pessoas criam daquele outro. E quando vê que o outro é igual, tem essa problemática aí da decepção. E aí é como o Vaguinho falou, né? Não compreenderam a doutrina, né? Pois é, né? A gente vive se encontrando no supermercado. Então ele está dizendo justamente isso aqui. Não estavam bastante esclarecidos para distinguir a verdade da impostura, né? É isso aí, Francis, né? A gente sabe disso. Infelizmente, as criaturas colocam eles como deuses, né? Acham que eles estão assim acima de qualquer coisa. E aí vê depois a pessoa também tendo uma atitude normal, de um ser humano que também está a caminho da perfeição, e se decepcionam. Aí é o que o Wagner colocou, ele não foi conhecer a doutrina, e é o que Kardec está dizendo aqui, ó. Não estavam bastante esclarecidos para distinguir, né? Aí o que acontece? Largam a doutrina por conta de determinadas situações que viram. A doutrina não tem nada a ver com o comportamento de cada um. Isso aí colocam a culpa em Kardec. E a gente tem que ter esse bom senso, né? A doutrina espírita não tem nada a ver com os espíritas. Aqui mais adiante, ele vem fazendo também um quadro, uma divisão aqui, dos tipos de espíritas. Então a gente tem que separar as coisas. Porque todos nós que estamos aqui nesse planeta somos imperfeitos ainda. Não tem nenhum encarnado aqui que possa te dizer assim, não, aquele ali está certinho, perfeitinho. Não, o único que teve aqui perfeito foi Jesus, que veio para nos dar o exemplo. Os outros todos que vieram estão a caminho da perfeição. Reencarnaram, passaram por aqui para um aprendizado.
todos iguais, todos nós. Então, não adianta, você não pode ficar colocando expectativas em cima da pessoa. Aí você diz assim, aquela criatura me decepcionou, ingrata. Ingrata não, foi você que colocou conceitos sobre ela. Você que criou imagens sobre ela, né? É igual aquela mulher ou aquele homem que conhecem, né? O namorado conhece a namorada, aí pronto. Coloca o namorado como se ele fosse um deus. Determinado dia vai conhecer a criatura mais intimamente, né? Vai ter um conhecimento maior, vai ver que a pessoa não é nada daquilo. Aí, o fulano me enganou. De repente ele não te enganou. De repente você que estava querendo ver uma coisa que não te interessava não ver, né? Vaguinho do Valqueire Santo. Pois já pensou? Então ele está dizendo isso aqui, ele continua. Muitos, aliás, só veem o espiritismo como uma nova forma de adivinhação e pensam que os espíritos existem para ler a Buena Dicha. Olha só, e muita gente vai à casa espírita atrás disso, de consultas. Não, eu quero consultar, eu quero falar com guia, eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano. E no espiritismo não existe isso. Existe um trabalho de orientação, um atendimento fraterno, mas para ficar respondendo perguntas, como ele diz aqui, eles acham que o espiritismo é uma nova forma de adivinhação. Então as pessoas sabem, né, que você é médium de uma casa espírita, chegam para você querendo saber das coisas do futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Pô, gente, não é isso. O fato de você ser médium não lhe dá autoridade para você ficar respondendo, dando consulta por aí, né? É aquilo que a gente estava falando, vem sempre falando nos estudos aí. Existem aqueles que utilizam a mediunidade para o comércio, né? Agora a gente não pode, por conta desses, achar que todos são iguais. Buena Dicha é você ler o futuro. Essas pessoas que dizem que leem o futuro, o Negrão, que adivinham o que vai acontecer na sua vida, né? São essas criaturas espirituais que existem aqui no Rio, pelo menos agora é assim. É consultório espiritual, cartomante, jogador de tarô. Aqueles que leem o futuro. Ler o futuro é ler a sua vida, né? Então são chamados de ler a tua vida futura, né? O Dudu coloca, do orgulho para a fascinação é um pulo. O médium tem que ter noção e responsabilidade quanto a isso, é verdade. Então ele diz assim, ora, os espíritos levianos e brincalhões não perdem a oportunidade de se divertirem à sua custa. Com certeza. Né? Porque é o que a gente fala, a mediunidade não tem nada a ver com a pessoa nem com a criatura. Ela é qualquer pessoa, ambos os sexos, tipo de vida, não importa se ela é boazinha, se ela tem moralidade, se ela não tem, se ela é um bandido, um marginal pode ter mediunidade. Mediunidade não tem nada a ver com a criatura, ela é orgânica, não é? Pode-se dizer semimaterial. Então ela tem, todos têm. Se você não a educa para um trabalho correto, ela vai ser utilizada por aqueles que gostam de brincar, que são esses espíritos levianos, como ele está dizendo aqui. Aí ele diz, é assim que anunciarão casamento para as moças, honrarias, heranças e tesouros ocultos para os ambiciosos, e assim por diante. E a gente vê isso mesmo, a pessoa vai lá, né, no vovô, na vovó Catarina, no seu fulano, no seu ciclano que tem lá a sua tendinha e dá as suas consultas, e perguntam esse tipo de coisa. Quem vai casar, um carro que compra, essas coisas assim. E aí, quem está ali respondendo isso não é um espírito sério. O espírito já elevado, ele não vai perder tempo com essas bobagens, né? Então, o que acontece? São brincalhões que estão ali. Espíritos levianos que aí dão respostas e as pessoas vão e acreditam, aquilo era uma mentira, era um embuste. E aí não acontece, pronto, olha a decepção. Aí há aquele processo, né? O espiritismo engana. Não sabe diferenciar espiritismo, a doutrina espírita, desse tipo de criatura, que faz esse tipo de coisa, que não tem nada a ver com doutrina espírita, né? Aí ele diz, disso resultam frequentemente
desagradáveis decepções de que o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Então é por isso que quando as pessoas estão chegando à casa espírita, né, começam a frequentar, qual é a orientação dos mentores da casa? Coloca no estudo. Toda a casa espírita que se preza, que quer fazer um trabalho sério, de acordo mesmo com a doutrina espírita, tem as suas reuniões para estudos. Estudar os livros da codificação, para realmente entender, conhecer o processo, conhecer o trabalho, conhecer o que é esse intercâmbio, por que esse intercâmbio com o mundo espiritual existe, para não serem enganados. Né? Tá bom, Vaguinho, vai com Deus, bom trabalho para você lá. Então ele diz também agora, no item 26, ele vem citando uma outra classe. Uma classe muito numerosa, como diz Kardec, a mais numerosa de todas, mas que não poderia figurar entre os opositores. É a classe dos vacilantes. E existe muito, né? Aqueles que acreditam, mas sempre colocam mais. Ah, não, eu acredito mais. E aí ele diz, são geralmente espiritualistas por princípio. Quer dizer, acreditam na sobrevivência da alma, acreditam que exista um mundo espiritual. Na sua maioria, tem uma vaga intuição das ideias espíritas e desejam alguma coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os seus pensamentos. O espiritismo aparece-lhes como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Por isso o acolhem com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias da incerteza. E é verdade, né? E é verdade. Quantos de nós se decepcionou nas religiões que frequentavam, né? Teve lá suas decepções, eu falo até por experiência própria, e foi buscar caminhos novos. Fomos buscar caminhos novos. E muitos de nós nos encontramos na doutrina espírita. Porque ela faz justamente isso que Kardec está dizendo aqui. O espiritismo aparece-lhes como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Então a gente entra para a doutrina, começa a estudar, começa a ser esclarecido, e aí é o consolo que vem, é aquilo que a gente esperava. Né? Respostas aos nossos questionamentos em função das decepções sofridas lá nas outras religiões que frequentávamos. Eu mesmo passei por isso. Aí no item 27, ele vem falar, né? Pois é, Dudu, tem a decepção e tem também o fato de você não encontrar resposta. A decepção que eu digo é nesse sentido, porque a gente questiona, né? E eu questionava muito, desde pequenininha lá. Me lembro que eu estava preparando para fazer a comunhão, a catequista, na época era a catequista que se chamava lá na Igreja Católica, eu me preparando para fazer a comunhão, eu fui questionar ela sobre Adão e Eva. Eu com meus 7, 8 anos de idade, não entendia como é que podia ser aquilo, né? Adão e Eva. E aí ela não sabia responder. Tinha que ser daquela maneira. E eu questionava. Não me esqueço disso. Eu dizia assim, mas como é que pode Adão, um homem e uma mulher, eles terem gerado o mundo inteiro? Então os filhos deles começaram a se casarem, né? Na época a gente não falava transar, a gente vai lá se casarem. Como é que surgiram? Né? Então são essas coisas que vinham martelando, e determinados conceitos que eram passados que não estavam de acordo com a realidade que a gente vive. Né? São conceitos que são passados que não estão de acordo. Então, quem não está acomodado, quem não pertence à classe aqui dos acomodados, então pertence à classe dos porquês, dos que querem saber, que era o meu caso, saiu em busca de perguntas, de questionamento. Né? E a gente, então, eu vim encontrar na doutrina espírita. Vim e me encontrei ali, aqui. Encontrei as respostas lógicas para as minhas dúvidas. Né? E muita gente foi assim. Boa noite, Bartolomeu, seja bem-vindo.
Então ele diz aqui também no item 27, se lançarmos agora um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. Engraçado isso, né? Os espíritas sem saber que são espíritas, eles são espíritas. Por quê? Diz Kardec, são uma variedade ou uma subdivisão da classe dos vacilantes. Sem jamais terem ouvido falar de doutrina espírita, têm o sentimento inato dos seus grandes princípios. E esse sentimento se reflete em algumas passagens dos seus escritos ou dos seus discursos, de tal maneira que, ouvindo-os, acredita-se que sejam verdadeiros iniciados. Quantas pessoas que a gente conversa, conhece assim pela rua, né? Numa fila de banco, dentro de um ônibus, em um lugar onde tem outras pessoas, que a gente começa a conversar e pelo que a pessoa vai falando, os conceitos que a pessoa vai falando, a gente fala assim, mas essa pessoa deve ser espírita, né? E às vezes a gente até pergunta, né? Você é espírita? Conhece o espiritismo? Fala alguma coisa? E as pessoas não. Muitas das vezes não tem nem religião. Já me aconteceu um caso desse. Uma pessoa falando assim como se fosse assim, conhecedora de doutrina espírita. E aí a pessoa não tinha nem frequentava religião nenhuma. É o que ele está dizendo aqui. E aí ele continua, encontram-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos, entre os poetas, os oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos. Você vê lá o exemplo mesmo de Sócrates, né? Tanto que Kardec colocou toda a filosofia de Sócrates lá no início do Evangelho, para a gente fazer uma comparação de todos os conceitos que ele colocava, totalmente espíritas, né? Mas por que isso? Porque a doutrina espírita, ela está centrada nas leis divinas, nas leis de Deus, naqueles ensinamentos que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer no Evangelho de Jesus. Ele veio esclarecer a lei e nos ensinar os valores morais. A doutrina espírita, ela está centrada nesses conceitos. Claro que vem trazendo outros informes que na época Jesus não podia falar. E hoje a gente já pode, tem condições de entender melhor. Mas é tudo centrado nos evangelhos. Os evangelhos de Jesus estão centrados em quê? Nas leis divinas. Então, muitas pessoas são espíritas sem o saberem que são, sem conhecer doutrina espírita, né? Agora aqui Kardec vem falar de 4 tipos de espíritas. Interessante, aí já está especificamente falando para nós. Então ele diz assim no item 28. Entre os que se convenceram estudando diretamente o assunto, podemos distinguir. Primeiro, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. São os chamados espíritas experimentadores, ou seja, aqueles que vêm, que estudam, que observam, que vão querendo saber mesmo como é o processo, não são apenas escuta, ouviu, aceitou, não, né? Vão lá fazer as suas experimentações. O segundo, ele diz que são os que não se interessam apenas pelos fatos, e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem, né? Então são aquelas pessoas que se dizem espírita, têm o conhecimento espírita, mas ainda está um pouquinho longe de colocar em prática, de vivenciar. E aí ele diz, a influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum dos seus prazeres. Quer dizer, conhece a doutrina, vem, né,
vai trabalhar, vai estudar todos os valores morais, sabe, né, o que precisa fazer, mas não faz. Então ele diz, o avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos, e a gente encontra muita gente assim, né? Muita gente assim, dentro do meio espírita. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os chamados espíritas imperfeitos. Que a gente não vê a modificação na criatura, né? O problema deles, e ainda estão envolvidos, como ele diz aqui, pelo orgulho, eles não querem mudança na vida. Conhecem, vão à casa espírita, até fazem lá suas tarefas, mas individualmente falando, continuam agindo da mesma maneira. Não colocam, não se esforçam para colocar em prática aquilo que conhece, que estuda com a doutrina. Então, ele classifica aí como espíritas imperfeitos. O terceiro grupo, ele diz que são os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. A terceira classe dos espíritas, dos chamados espíritas, ele diz aí, citou lá os imperfeitos, agora aqueles que têm o conhecimento e não praticam. Agora, aqueles que têm o conhecimento, eles não se contentam apenas em estudar, mas estão ali se esforçando para praticar. Não é que já praticam, veja bem que ele não coloca aqui. Não é que já estejam praticando tudo corretamente, mas estão ali se empenhando para praticar. É muito importante isso. E é o que ele diz aqui, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira. Então, o que o verdadeiro espírita faz? Começa a trabalhar-se para não ficar apegado à vida material, porque ele já tem consciência, já se conscientizou que tudo isso aqui material é passageiro, que vai ficar. Então ele diz, né, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar no progresso. A gente sabe que a gente está aqui encarnado com um objetivo de nos melhorarmos, de trabalharmos em nós as más inclinações, as imperfeições que nós temos ainda. Então o verdadeiro espírita, ele tem que estar fazendo isso. Não pode perder a oportunidade. Está sempre ali se esforçando para agir de acordo com esse conceito que ele vai aprendendo. Então ele diz, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas más tendências. Muito esforço. Mas é o que ele diz, ele não diz aqui que a criatura, o espírito é perfeito, é aquele que já pratica, é aquele que está se esforçando. Então, esse é o que ele chama aqui de verdadeiro espírito. Ele diz assim, a caridade é sempre sua regra de conduta. Caridade não só no sentido material, não, de você dar esmolas, de você doar a sua cesta básica, de você dividir o que tem, mas aquela verdadeira caridade que Jesus lá nos ensinou, né? De sermos benevolentes, de sermos indulgentes, de perdoarmos as ofensas. A gente ainda não consegue ser totalmente tudo isso. Se a gente já fosse assim, não estava mais encarnado. Mas a gente está se esforçando, não é? Para ser benevolente com as pessoas. Antes de ter o conhecimento espírita, muitos conceitos nossos eram ligados à vida material, né? Quantas e quantas vezes nós fomos pessoas, eu fui uma, não tenho vergonha de dizer, que defendíamos a pena de morte. Eu defendia a pena de morte. Por quê? Porque o conceito para mim era morreu, acabou.
vai virar alma e vai para o inferno. Então o que a gente pensava? Bom, é preferível então que essa criatura morra, a alma dele vá para o inferno, do que ele ficar aqui assaltando, roubando, fazendo mal. Era o raciocínio do conhecimento que eu tinha. Então eu defendia a pena de morte. Defendia mesmo. Né? Quando eu comecei a ter esse conhecimento de que não morreu, só o corpo acaba, os conceitos vão se modificando. Então é o que ele está fazendo aqui, o que ele está falando aqui. Você vai tendo o conhecimento, vai interiorizando os conhecimentos que a doutrina te dá, e você vai mudando os seus conceitos. Então hoje, claro, nem pensar em pena de morte. Ao contrário, esses irmãos que estão nessa vida, o que nós aprendemos com a doutrina? Eles precisam de preces. Precisam de vibrações da nossa parte para que eles possam ser envolvidos, serem tocados e modificarem o seu modo de viver. É isso que a doutrina nos ensina? Não é isso que Jesus diz lá? Amai os vossos inimigos? O que é amar o vosso inimigo? Amar aquele meu vizinho que eu tenho uma picuinha com ele, que eu briguei com ele? Não, isso aí é coisa pequena. Eu tenho que amar esses inimigos da sociedade. Não só os meus inimigos, mas esses que são considerados como os inimigos da sociedade. Eu tenho que amar o quê? É ajudá-lo com os meus pensamentos, nas minhas preces, pedir para que eles sejam tocados, sejam envolvidos e tentem se modificar. E isso é o que ele está dizendo aqui, é a caridade tendo como regra de conduta. Né? E aí ele diz que esses são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Aí aqui na minha versão do Livro dos Médiuns, nesse ponto tem uma notinha aqui do tradutor, que é o professor Herculano Pires, e que é sempre bom a gente ler. Então ele diz assim: sendo o Espiritismo uma doutrina eminentemente cristã, essa designação de espírita cristão pode parecer redundante. Por outro lado, poderia sugerir a existência de uma outra forma de espiritismo não cristão, que na verdade não existe. Kardec a emprega, porém, como designação do verdadeiro espírita, para distinguir estes daqueles que não seguem, como se vê acima, os princípios do espiritismo. Né? Ou seja, aqueles que até praticam lá os ensinamentos doutrinários, mas que não conhecem doutrina espírita. Então é o esclarecimento aqui do tradutor. Muito bem. No quarto item ele diz assim: há por fim os espíritas exaltados. Quem são esses, né? Ele fala assim: a espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. Olha que frase essa, hein? A espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. Ó, em tudo, meus amigos. Até água demais, se você beber, faz mal. Sabia? Sabia disso? Nós temos um amigo que está com problema de saúde, que ele não pode beber muita água. O Francis sabe quem é. Até alguns aqui devem se lembrar que ele chegou a começar a fazer um trabalho aqui com a gente, que é o nosso amigo Reinaldo. Ele está com uma problemática de saúde que ele não pode beber muita água. Tem lá o limitezinho de não sei quantos mililitros por dia que ele pode beber. Menos de 1 litro. Não pode beber nem 1 litro de água por dia. Para vocês verem. Então, o que ele está dizendo aqui: seria perfeito se preferisse o lado bom, porque o exagero é prejudicial em tudo. Mas em tudo. Dormir demais faz mal, comer demais faz mal, beber demais faz mal, tudo em exagero faz mal. E aí Kardec diz: no Espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, mas ofusca.
Então são aqui, ele está falando aqui daqueles que são fanáticos, né? Que aceitam tudo. E não é isso que a doutrina ensina. Tudo, até religião demais faz mal. Para você ver aqui como é que a doutrina nos esclarece até nesse ponto. Até você ser fanático religiosamente, fanático em qualquer coisa, mas até ser fanático na religião não é bom. Esta espécie, diz Kardec, de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos capazes de convencer, porque se desconfia com razão do seu julgamento, porque para eles tudo está certo. Né? O fanático, ele acha que está certo, que está tudo certo. E a gente sabe que nem tudo, nem todos os comportamentos estão certos, porque a perfeição ainda não existe nesse planeta. Então a gente tem que ter o bom senso para poder saber distinguir, né, discernir o que é o certo e o que não é. O cara que é fanático, ele fica ali endeusado mesmo e pronto. Não adianta, né? Só fala naquilo, só vê aquilo, só quer fazer aquilo. E aí ele diz, são enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Então a criatura sabe que ele é fanático, então vai aproveitar, vai pegar nesse pontinho aí para poder até prejudicar as pessoas. E aí ele diz, se apenas eles tivessem de sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, motivos aos incrédulos, que mais procuram zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Então é lógico, né? Você vê os fanáticos, quem não tem o conhecimento, aí vai achar que ser, por exemplo, o espírita é ser daquela maneira. Como muita gente pensa que seres, porque as palavras são ditas dessa maneira, o espírita tem que sofrer. Quantas vezes eu já ouvi, essa tua religião aí não é muito legal não, porque vocês acham que tem que sofrer. Eu falei, não sei onde está escrito isso. Ao contrário. Nós combatemos o sofrimento, porque nós temos a certeza que não fomos criados para o sofrimento. Por que acontece? Porque muitos palestrantes, eu já ouvi isso, muitos palestrantes fazem apologia do sofrimento, que você tem que sofrer mesmo, porque você está resgatando suas dívidas do passado, você sofrendo, você está pagando as suas dívidas, você está sofrendo, você está reparando, e não é isso. Não é isso. Você não tem que sofrer. Você tem a dor na sua vida. Ter dor é uma coisa, sofrer é outra. Sofrer é escolha tua. Então não é característica do espírita sofrer, não. A gente tem conhecimento do porquê a dor, a dificuldade está em nossa vida. É diferente. Então, tudo que me acontece, eu sei, eu tenho conhecimento, eu entendo que tem uma razão. Se eu vou me desesperar diante daquela dificuldade, aí sou eu que estou procurando o sofrimento. Mas quem tem o conhecimento doutrinário não vai entrar em desespero, porque sabe que aquela dor está ali por alguma razão, e uma razão boa, uma razão positiva. Não é como muitos dizem, para castigar, para Deus que está castigando, Deus que está punindo, Deus que te escolheu, Deus que... Não, nada disso. Você também não está pagando dívida, porque você não fez dívida. Deus não te vendeu nada para você ficar devendo. Então você não está pagando dívida do passado. Você está aprendendo a agir da maneira certa. É isso que a doutrina nos ensina. Porque eu estou pagando uma coisa que eu fiz errado lá na minha outra vida, não sei quantos anos atrás. Eu não sabia o que era. Por isso que eu fiz errado lá na outra vida atrás. Então como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não sabia que era errado? Então a gente tem que tirar esse conceito de que está pagando erro do passado.
A gente não está pagando nada. A gente está passando pela experiência para aprender a agir de maneira certa, que não foi da outra vez que nós agimos. Então não é resgate, não é pagamento de dívida. Eu, pelo menos, vejo assim. A doutrina me fez entender dessa maneira. É claro que nós vamos encontrar aqui na codificação as palavras punição, as palavras resgate, tudo isso. Por quê? Era o vocabulário que Kardec podia usar. E as traduções ainda tem mais isso, tem o lance das traduções. Mas a gente tem que entender. Se a gente vê que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é tudo de bom na nossa vida, como é que a gente vai achar que Deus está me punindo? A gente não pune os nossos filhos. Quando a gente dá uma prensa num filho, quando a gente deixa ele ali, né, vamos colocar assim, numa situação de castigo, o objetivo não é castigar propriamente dito. É fazer com que ele reflita que o ato dele não foi correto. Então ele tem que... O pai direito, o pai sério faz assim. Né? Tanto que você vê, não é com castigo de você bater, dar surra, de fazer isso, que você vai educar o seu filho, não. É através do diálogo, através da conversa. E aí você começa a dar limites para ele poder entender o que é o certo e o que é errado. Então é assim que Deus faz com a gente. Ele coloca limites na nossa vida. E esses limites, para que a gente possa entender e seguir, eles doem. Por isso que vem a dor. Então, o que a gente tem que ter como orientação aqui, que a doutrina nos faz. Então, esses fanáticos ficam dizendo, porque eu tenho que sofrer mesmo, tem que sofrer nada. É esse grupo que Kardec está falando aqui, dos fanáticos, daqueles que não têm noção, dos espíritas exaltados, né? Vamos dizer assim, dos exagerados, que tem em todas as religiões, que tem em todos os lugares. Né? Vocês não veem em futebol, por exemplo, que tem fanático em futebol e aquilo não é bom. Não é bom. Por quê? Só faz mal para a criatura. Né? Bom, no item 29 ele diz assim: os meios de convicção variam extremamente, segundo os indivíduos. Ou seja, nós somos individualidades. Então, cada um de nós tem lá o seu gosto, o seu valor, a sua fé. Nossas fés não são iguais. É o que ele está falando aqui. Né? Então, o meio de convicção entre nós varia de indivíduo para indivíduo. O que persuade a uns não impressiona a outros. É aquela velha história, né? Uns gostam do amarelo, outros gostam do azul, outros gostam do vermelho, outros gostam do preto. Tá aí, é isso que ele está falando aqui. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes, a maioria é pelo raciocínio. Então, o que ele está falando aqui? Vocês vejam bem, ele está falando sobre método. Como nós devemos persuadir, né, para conquistar adeptos para a doutrina espírita ou para o que a gente queira. Ele deu os tipos de pessoas que tem. Então, você não pode usar um método para todos. Você não vai conseguir. Cada um tem maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de agir. Então, você tem que fazer uma análise, conhecer a pessoa para depois tentar conquistá-la. Então, é o que ele está dizendo aqui. Se um se convence por meio de manifestações materiais, outros por comunicações inteligentes. E a maioria é pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Porque se ele não raciocinar, o fenômeno para ele também não vai ter valor nenhum. Porque o que faz o fenômeno na criatura? Ela observar o fenômeno e começar a raciocinar o porquê que aquilo está acontecendo. Né? O exemplo que a gente tem foi de Kardec em relação às mesas girantes. Então ele chegou lá e viu a mesa respondendo.
A mesa andando para lá e para cá. Então ele parou na mesma hora e raciocinou. Mesa não tem cérebro. Mesa não raciocina. Então como é que essa mesa está fazendo isso tudo aí? Alguma coisa tem por trás disso. E foi em campo para descobrir. E ele continua aqui: quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior oposição encontram. Quer dizer, quanto mais misterioso, extraordinário, mais oba-oba for, menos crença, credibilidade eles vão ter. E isso, diz ele, por um motivo muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional. Então, se você não encontra uma explicação para o fenômeno, é difícil de acreditar. É característica nossa, né? Se você não tem ali, o fenômeno te chama a atenção. Aí você tem que ir lá entender e ver por que aquilo está acontecendo, qual é o processo. Se não for uma coisa que te traga uma explicação lógica, você não vai acreditar. É o que ele. Aí ele diz: cada qual em sua explicação particular. O materialista descobre uma causa, uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Então, antes do fenômeno, você tem que vir entender o que é o fenômeno. Você tem que saber como ele se processa. Aí você tem o conhecimento de como ele se processa. 3/4 da convicção foram realizados. Conhecimento de como aquele processo, aquele fenômeno está sendo realizado, a facilidade para acreditarmos é maior, né? Do que a gente assistir o fenômeno e depois vir a explicação. Porque aí vem, como ele citou aqui em cima, os conceitos que cada um traz sobre determinadas coisas. Então, o que Kardec, a gente vai parar aqui, mas a gente, na semana que vem, dando continuidade, é o que ele está chegando. Então, para você poder, não é através de fenômenos que você vai conquistar adeptos, mas sim através do conhecimento. Por isso que a doutrina espírita ela tem como ponto primordial o quê? O estudo. Vamos estudar, vamos conhecer os fenômenos, vamos conhecer esse intercâmbio, vamos conhecer o mundo em que vivemos, o mundo que nós estamos material e o mundo paralelo ao nosso, que é o mundo espiritual, para a gente poder entender tudo que está acontecendo, e aí a nossa fé vai aumentando, a nossa credibilidade vai aumentando. Bom, a gente vai parar aqui, e no item 30, que ele começa com uma pergunta, né? Vai ficar para a próxima quarta-feira. Nós já temos ali 19 horas, está na hora da gente fazer o nosso encerramento de hoje. E aí a gente faz aquela perguntinha sempre, né? Quem vai poder fazer a nossa prece? Obrigada a você, Negrão, sempre aqui com a gente participando. Obrigada a todos que estiveram aqui, dando aí a sua colaboração. Esse estudo sem vocês não seria nada. Então eu mesma vou fazer, pronto.